pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, declaro aberta a sessão. Convido Sua Excelência, o nobre vereador S. Ferraz, para assumir os trabalhos da Secretaria e proceder à leitura da ata da sessão anterior. Com a palavra, Sua Excelência. Ata da 26ª sessão ordinária, em 6 de abril de 2004. Presença dos senhores vereadores Sami Jorge, presidente, Ivan Moreira, primeiro secretário. Às 14h15, em segunda chamada, com a presença dos senhores vereadores Fernando Guzmão, Edson Santos, Dr. Monteiro de Castro, Pedro Porfírio, Carlos Bolsonaro, S. Ferraz, Bispo Jorge Braz, Paulo Melo, Edmilson Dias, Eliomar Coelho. Havendo o número legal, o senhor presidente declara. Encerra-se a sessão às 17h10. Lida a ata, não há restrições à mesma, a presidência a declara aprovada. Tem início o tempo destinado ao grande expediente. A presidência convida o nobre vereador Rubens Andrade para ocupar a tribuna. Sua Excelência dispõe de 10 minutos. Senhor presidente desta sessão e desta casa, vereador Sami Jorge, presente aqui ao plenário, e vereador Jerominho e vereador Rodrigo Bettner. Primeiro, nós estamos aqui nessa tarde, e o vereador Pedro Porfírio nesse momento. Estamos presentes com o quórum para, nessa parte desta sessão, possamos fazer os debates, e são tantos assuntos e ricos assuntos que nós, vereadores da cidade do Rio de Janeiro, precisamos debater, que diz respeito à vida do povo de nossa cidade, mas que hoje faço uso da tribuna, primeiro, para me solidarizar com o povo da Rocinha, Vidigal, de nossas comunidades, o povo trabalhador, o povo sofrido, o povo brasileiro, que se encontra passando por momentos difíceis que alguns tratam em relação à segurança pública, mas, pela minha formação política, eu trato como uma questão da vida, porque são pessoas que, do ponto de vista do mercado, são exploradas pelo capital, quando, assim, encontram oportunidades no mercado de trabalho, com empregos ou subempregos ou biscates, e que, historicamente, pela forma como se desenvolveu o transporte público nesta cidade, privilegiando o transporte rodoviário em detrimento do transporte de massas, trens, barcas, metrô, VLT
e os bondes, que acabaram com os bondes em nossa cidade, e com a perspectiva do mercado de trabalho crescente na zona sul do Rio de Janeiro, com a verticalização nos últimos 50 anos, zona norte, centro, e mais, né, nas 2 últimas décadas, a grande explosão demográfica, comercial, empresarial, de serviços, de negócios, na Barra da Tijuca, Recreio, São Conrado, fazendo com que essa população buscasse estar próxima ao local para que pudesse vender a sua força de trabalho, não levando 4, 6 horas dentro de um transporte cansativo, poluente, desgastante, seja da Baixada Fluminense, da Zona Oeste do Rio de Janeiro ou de Niterói e São Gonçalo, para que assim estivesse próximo ao local de trabalho. Pois bem, só que paralelamente e historicamente em nossa cidade, tivemos aí a estruturação de forma orgânica de um mercado de drogas e que trouxe também a defesa desse mercado predatório, não somente do ponto de vista da saúde pública, mas de defesa do território, de como, enfim, negociar a sua mercadoria. E aí surgiram as armas e um grande exército disponível para estar ali vendendo a sua força de trabalho. Então merece essa primeira reflexão, porque eu estou acompanhando, lendo jornais, vendo televisão, ouvindo rádio, e mais uma vez nós temos debates estéreis, improdutivos, infrutíferos e motivados, e sabemos, pelo processo eleitoral, em que alguns escrevem até artigos em jornais com propostas ou ideias mirabolantes. Mas é importante que se faça essa avaliação primeira. Não estou aqui propondo que transformemos essa casa, que é uma casa de leis, uma casa de políticos, num fórum, numa academia. Não é isso. Mas para que possamos melhor situar e compreender essa situação. E nós temos como parte desse problema, questões que envolvem a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, o Governo do Estado, o Governo Federal e, mais ainda, a sociedade que nós vivemos. E aí, senhores vereadores nesta casa, esse debate, esse enfrentamento precisa ser feito. Já temos vários diagnósticos, mas precisamos superar essa situação. E como eu acredito na vida, e nessa casa teve reconhecido pelo Supremo, um projeto votado que se transformou em lei contra a escravidão dos taxistas, assim como no final do século XIX, tivemos o fim da escravidão nesse país, a conquista dos direitos trabalhistas no início do século XX, nas décadas de 60 as mulheres conquistando a sua liberdade, lutamos pela redemocratização desse país. Eu acredito no Brasil diferente, numa cidade diferente, num estado diferente. Essa é a primeira premissa, que eu quero deixar aqui bem claro. Mas não posso deixar de pontuar algumas questões. Primeiro, é uma questão de mercado. Nós vemos na sociedade capitalista em que as drogas movimentam milhões. E a lógica do mercado é o lucro. E aí, em cima da barbárie e do caos. Se não compreendermos isso, nós vamos tentar classificar, seja como problema social, policial, econômico, estrutural, seja lá o que for, mas é uma questão de mercado. E assim precisa ser entendido, em que muitos ganham muito dinheiro em cima daquilo e defendem de forma bárbara, o seu território para poder negociar as suas mercadorias. Essa é a primeira questão. Segunda questão, responsabilidade. Já que há mais do que comprovado que o Rio não produz, seja drogas ou armas. E aí, cabe a nós, vereadores, estar pontuando essa responsabilidade que, nesse momento, deva ser do governo federal em melhor atender a essas necessidades e vem enfrentando problemas também, porque passa há mais de 30 dias por uma greve da Polícia Federal, isso atinge também a estrutura que existe, que já é precária. Passa pela Polícia Rodoviária Federal, já que quando se aperta na Dutra, nós sabemos o que aparece.
e passa pelos repasses, que estavam previstos 40 milhões e até agora, segundo informações noticiadas no veículo de comunicação, chega a 19 milhões. E 15 milhões. Enfim, passa por outras, passa pela questão econômica nacional, passa também. Mas seria leviano dizer que é apenas a ponta do problema. Seria leviano, mas que tem que ser, nesse caso, pontuado, tem. Passa pelo governo do Estado a responsabilidade da segurança pública em nossa cidade, passa. E não por ser partidário do ex-governador e secretário Garotinho, nós temos visto os esforços que têm sido colocados. Mas passa também pela redirecionamento das atribuições, já que ontem mesmo, assistindo uma entrevista do superintendente da Guarda Municipal e de outros especialistas, a Polícia Militar se ocupa a maior parte do seu tempo para tratar de questões que poderiam ser cuidadas pela Guarda Municipal, seja colisões, seja atrito, seja contra o patrimônio, enfim. Essa é uma questão que precisa ser rediscutida. E passa pela Prefeitura. Passa pela Prefeitura, que é o que nós sempre defendemos aqui, que é o atendimento básico à vida, seja com creches, seja com pré-escolar, seja com posto de saúde, seja com o básico onde as pessoas vivem. E aqui registro, lamentavelmente, as declarações do senhor prefeito, que enquanto deveria estar se preocupando com a alimentação das nossas crianças, e está aqui no jornal, que diz, merenda só até setembro. Processo do Tribunal de Contas do município assegura que vai faltar comida este ano para os alunos das escolas da Prefeitura. É um alerta diante das situações que estão acontecendo. Mas não. Tenta transformar isso num palanque político eleitoral. Só que a população já se atentou para essa situação e não aceita essa situação. Isso é fundamental que se diga. O prefeito, ao invés de estar preocupado, de estar governando e estar com o dia a dia, contribuindo, não para o governo do Estado, mas para a sociedade, vê nesse momento uma brecha para tentar fazer política de uma forma equivocada. E quarto, que é a sociedade. É uma questão que nós precisamos enfrentar. Se comecei falando que é uma questão de mercado, dentro da lógica capitalista, o mercado ele existe porque existe demanda. Não que eu esteja aqui de forma leviana, longe desse pronunciamento, querer culpar os usuários. Mas é importante chamar a responsabilidade da nossa sociedade, que é a mesma que geralmente cobra do aparato de Estado, e não de governos, mas sim da estrutura de poder, ações repressivas, quando não de eliminação. Isso é muito grave e que precisa ser colocado nesse debate. E a todos nós, somos políticos, somos vereadores da cidade do Rio de Janeiro, se coloca esse debate importante. Por isso que quando nós usamos aqui a tribuna e falamos, e aí alguns pensam que é posição política em oposição ao prefeito ou à atual administração, pura e simplesmente. Quando nós falamos que nas nossas comunidades não existe um número suficiente de creches de forma adequada do ponto de vista pedagógico para atender nossas crianças, está aí o resultado. Que não existe pré-escola para que desde cedo a criança compreenda a escola como algo importante na sua formação e a sua família também. Nós estamos falando isso. Quando nós falamos que nós não podemos aceitar de forma calada a população em situação de rua, nós estamos tocando nesse problema. Quando nós falamos que a Guarda Municipal deveria agir de forma inteligente
evitar a ocupação do espaço público antes de ser ocupado, para não gerar conflitos no centro do Rio, nós estamos falando disso. Quando nós falamos que a Guarda Municipal tem que se responsabilizar pelo patrimônio público, de forma a evitar situações graves ao patrimônio público, nós estamos chamando a essa reflexão. Senhores vereadores, esse é um debate muito rico, mas que soluções existem. O que nós não podemos aceitar é de forma pacífica ou de forma parcial. Até porque esse Estado, em 1994, já teve exército nas ruas. Quem achar que simplesmente exército vai resolver a questão, está desinformado. Pois bem, essa é uma situação em que passa, esqueci de falar aqui também, não tratei, do sistema penitenciário. Quando nós pegamos os recursos que são repassados para São Paulo e comparamos com o Rio, nós vamos ver uma diferença brutal. Mas o mais importante é que nós compreendemos que a cidade do Rio de Janeiro não pode ser mais dividida. Ela não pode ser mais ter essa situação colocada. E aí passa pela ocupação do solo. Quando nós falamos aqui que os DLFs, que é aquilo que funciona na região administrativa para fiscalizar a ocupação do solo, está desaparelhado, não tem engenheiro, não tem arquiteto, falta estrutura e equipamento para funcionar. Nós estamos falando de causas. E agora, quando surgem os efeitos, surgem as soluções que muitos pensam que sejam milagrosas. Mas fica aqui a advertência, mais uma vez, à Prefeitura e do seu papel que deva ser de estar atendendo e se preocupando com as pessoas que vivem nessa cidade. E a nossa solidariedade ao povo dessas comunidades que são vítimas. E vítimas de uma guerra insana, de uma guerra deplorável, de uma guerra produzida como subproduto de um sistema capitalista que visa o lucro. E que é a lógica que está por trás disso, que não envolve mais a questão social, mas perpassa a questão econômica. Com a palavra, Sua Excelência, o nobre vereador Pedro Porfírio, que ocupará a tribuna por 10 minutos. Senhor presidente, vereador Samir Jorge, senhores vereadores presentes, em especial meu querido amigo Paulo Serri, que tanto honrou essa casa e que certamente voltará para essa casa no ano que vem. Eu quero, em primeiro lugar, senhor presidente, dada ao meu tempo, ler para os senhores vereadores, para o conhecimento dos senhores vereadores, a carta aberta que enviei ao prefeito César Maia no sábado. Ele respondeu, dizendo que nós estamos na democracia parlamentar. De qualquer maneira, eu vou ler para que transcreva nos anais desta casa. Prefeito, mais uma vez o senhor me surpreende. Combinamos durante o meu programa no Rádio Carioca estudar juntos alternativas de ajustes para minha lei 3123 e, no entanto, antes mesmo da publicação do acórdão sobre a histórica decisão do Supremo Tribunal Federal, que a considerou constitucional por 10 votos a 1, li no DCM da Câmara Municipal um projeto de sua autoria, revogando quase todos os parágrafos, quase todos os seus artigos. Porque o senhor prefeito se antecipou ao que foi publicamente acordado. Imagino que deve estar sofrendo pressões de quem acha que tem de virar a mesa na Câmara agora
que a Suprema Corte firmou jurisprudência condenando pelos votos de todos os seus ministros o regime escravo pelo qual o empregado tem de pagar para trabalhar no carro do patrão. O senhor prefeito se disse preocupado com os empregos dos novos auxiliares, registrados depois da publicação da lei em 14 de novembro de 2000. Eu pergunto, que emprego? Há algum vínculo empregatício? O senhor sabe, prefeito, tanto quanto eu, que se burla elementares direitos trabalhistas no momento em que as próprias empresas invertem a natureza da relação de trabalho. O taxista é obrigado a pagar diárias arbitradas unilateralmente, obrigando-se a trabalhar até 16 horas por dia, e quando é, entre aspas, despedido, sai com a mão na frente e outra atrás. O senhor prefeito sabe tanto quanto eu que a prefeitura nunca cobrou pela emissão de uma autonomia, que todas saíram da SMTU sem nenhum critério, regulamento ou licitação pública, e que foram ilicitamente para o mercado paralelo, onde eram negociadas até R$60 mil. É certo vender uma licença pública conferida gratuitamente? É certo dar cobertura a esse mercado paralelo, que oferece as autonomias abertamente em anúncios de jornais e camufla o negócio na hora da transferência? O senhor prefeito sabe tanto quanto eu que ainda há uma distorção mais grave. Nos casos em que o especulador detém só a autonomia sem o veículo, o pobre do taxista escravo tem de colocar seu carro no nome do dono da autonomia e ainda paga uma diária de R$ 1.200 pelo aluguel dessa licença. Isso é moralmente defensável? Isso é uma fraude, senhor prefeito. Uma fraude das grossas. Uma extorsão imoral, com o uso de uma autonomia emitida pela prefeitura, e nenhum homem de bem pode defendê-la, sob pena de comprometer sua própria reputação. Houve um dia, senhor prefeito, em sua primeira administração, que o senhor reconheceu a cobrança de diárias em desrespeito à legislação trabalhista, através do decreto 14.394, de 29 de novembro de 95. Por esses instrumentos, em seu artigo 1º, tais diárias foram limitadas a R$40. Alguém respeitou seu decreto? Não. Não, e ficou por isso mesmo, porque a máfia que vive do negócio das autonomias se considera intocável. No artigo 2º do seu decreto, o senhor determinou o envio de cadastro dos auxiliares à Delegacia Regional do Trabalho, coisa que nunca aconteceu, conforme apurou a CPI que presidi, até porque nem a SMTU respeitou seu decreto. O artigo 81 das disposições transitórias da Lei Orgânica, de 5 de abril de 1990, também previa, no prazo de 180 dias, a regulamentação da exploração do serviço de táxi por outrem que não proprietário do veículo. Tanto o caput desse artigo, como seus 4 parágrafos, refere-se a proprietário do veículo e não da autonomia. No entanto, decorridos 5.110 dias da promulgação da nossa Constituição Municipal, o Poder Executivo não tomou conhecimento dessa exigência legal. No seu decreto 19.443, em que, atendendo a compromissos de campanha, revogava o decreto 18.693 do seu antecessor, este, no mesmo espírito da Lei 3.123, o senhor foi muito mal assessorado,
ao determinar o cancelamento dos atos baixados durante a vigência do decreto revogado. A Justiça já afirmou posição a respeito. O artigo 2º do seu decreto, sim, é flagrantemente inconstitucional. No mesmo instrumento, o senhor estabelece, no artigo 3º, a constituição de um grupo de trabalho para, no prazo de 60 dias, apresentar relatório com indicação das providências necessárias à adequada disciplina do serviço de táxi, com ênfase na apuração e repressão dos abusos verificados na cobrança das diárias. São decorridos 1.107 dias do seu decreto e até hoje nada se conhece do relatório previsto para 60 dias, nem de qualquer providência da Prefeitura na repressão ao abuso das diárias. Ao contrário, ao peitar a Lei 3.123, a sua administração deu a mais ampla cobertura aos detentores de 11.000 autonomias que são alugadas ou negociadas no mercado informal, ao arrepio de qualquer legislação ou controle legal. Cabe ao senhor reconhecer, com a lucidez devida, que os novos auxiliares foram inscritos quando a prudência recomendaria a suspensão de todo e qualquer registro até decisão final da Justiça. Agora o senhor não pode falar em desemprego para, ainda que só por coincidência, ajudar aos especuladores que, com muitas autonomias em nome de laranjas, ou às empresas que não querem respeitar a CLT e insistem em viver da mais vil exploração do trabalho numa cidade consciente como o Rio de Janeiro. Aliás, senhor prefeito, o senhor gosta de pesquisa. Faça uma consulta e verá que a população repudia uníssona o regime escravo de diárias. Qualquer um sabe, senhor prefeito, que a autonomia é para autônomo e não para ser alugada. Mande apurar e o senhor terá surpresas chocantes. Há autônomos, entre aspas, morando fora do país, enquanto seus escravos têm uma única legislação que resguarde direitos elementares, ralam dia e noite pela cidade em meio a esse clima de violência, sem conseguir muitas vezes o níquel de sobra para levar para casa. Se o senhor está realmente preocupado com a sorte dos auxiliares que ficaram fora da lei, auxiliares, repito, registrados em sua maioria na sua gestão, podemos nos unir para socorrê-los. Basta alterar os prazos para a abrangência da lei, assegurando autonomia para quem está hoje há 1 ano na praça, prazo mínimo para considerá-lo profissional do ramo. Poderíamos, igualmente, cancelar os taxímetros das empresas que se dizem locadoras de veículos a taxímetro, atividade derivativa ilegal. Essa alternativa é menos lesiva à praça, provoca menor inchaço do que sua proposta que, sabendo ser intangível direito dos beneficiados pela Lei 3.123, depois da decisão do Supremo, imagina restaurar a terceirização e o comércio imoral das autonomias, o que presume, segundo matemática simples, cerca de 30.000 táxis circulando simultaneamente na cidade, com 11.000 deles em mãos de escravos, no desespero de conseguir a fera impossível para honrar uma diária impagável. Senhor prefeito, esta é uma carta aberta, mas não é uma carta de confronto. Continuo à sua disposição para buscarmos juntos alternativas para a praça de táxi, desde que, como impõe a sociedade, descartemos a volta do trabalho escravo na nossa cidade. Senhoras e senhores vereadores, esta Câmara está diante de uma situação inteiramente clara. O Supremo Tribunal Federal, aí está um jornalzinho para vocês lerem,
condenou, tornou ilegal a cobrança de diárias. É só ler os votos dos ministros. Não pode ter mais esse sistema feudal em que o empregado tem que pagar para trabalhar no carro do patrão. Não há como esta casa afrontar o Supremo Tribunal Federal. E eu lamento até que assinem projetos contra a nossa lei, pessoas que assinaram o projeto, assinaram o próprio projeto que deu na lei. A nossa lei é assinada por 21 vereadores, entre os quais eu vejo aqui o vereador Edson Santos, a vereadora Rosa Fernandes, e outros vereadores que na época, eu acredito o vereador Mário Del Rey, e outro, não, o vereador Del Rey não estava nessa época, que na época estavam nesta casa e assinaram a lei 21 vereadores. Então eu acho que essa Câmara seria de uma extrema estupidez se aceitasse qualquer tipo de pressão, seja do Poder Executivo, ou seja do Poder Econômico, para dinamitar a nossa lei e restabelecer o regime imoral de diárias e a compra e venda imoral de licenças públicas que são emitidas gratuitamente e enviadas para o mercado ilegal, o mercado paralelo, um mercado que não pode mais subsistir no momento em que a sociedade exige de todos lisura e honestidade. Muito obrigado, presidente, pela tolerância. Com a palavra, Sua Excelência, o nobre vereador S. Ferraz, que ocupará a tribuna por 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhor presidente, o que me traz hoje a essa tribuna é ver a minha cidade viver com tanta violência. Mas é uma violência que já vem de alguns anos, passando por diversos presidentes da República, e o poder público sequer fazer qualquer coisa para que essa violência não estivesse acontecendo aqui na cidade do Rio de Janeiro, como está acontecendo em São Paulo, Belo Horizonte, nas grandes cidades do nosso país. E a gente só vê uma solução. Eu vejo que, na realidade, os projetos sociais que chegam nessas comunidades realmente são projetos bons, mas são coisas paliativas propriamente, porque não há uma continuidade nesses problemas sociais. Uma hora inicia, uma hora começa, e as comunidades, na realidade, elas ficam sempre sem os projetos que deveriam ter nas comunidades. Sem ter o reforço do governo federal, nós aqui não vamos dizer que o Lula é o culpado de tudo isso que está acontecendo aí, porque isso já vem de longos e longos anos que ninguém investe para diminuir o crescimento das favelas na cidade do Rio de Janeiro, enfim, em todos os estados da federação. É preciso que haja pulso do governo, tanto federal, como estadual, como municipal, que se possa fazer alguma coisa. Mas a responsabilidade maior é da própria prefeitura, que não fiscaliza, que deixa criar e aumentar as favelas na cidade do Rio de Janeiro. E isso é uma coisa importantíssima. O crescimento das favelas na cidade do Rio de Janeiro já está sufocando aqueles que moram no asfalto. Estou aqui, não sou contra as favelas, mas é preciso que se tome uma providência
para que não aumente mais o que nós temos visto aí hoje. A favela da Rocinha, ela já está do outro lado de Copacabana, já está juntando com Pavãozinho, daqui a pouco isso tudo vai se tornar uma grande favela, e é preciso que os governos, de uma forma ou de outra, tomem uma providência urgente. Eu tenho nessa casa aqui um projeto de tombamento de uma das grandes áreas ali na Lagoa, porque a pessoa é dona do morro, mas a prefeitura não dá o direito da pessoa construir. Então, o que que acontece? Claro que futuramente é mais uma favela que vai se criar ali na Lagoa. E isso é preciso que a prefeitura fiscalize. Eu recebo telefonema no meu gabinete, quando há qualquer movimento lá nessa área onde eu estou falando, desse projeto que nós temos aqui de tombamento, porque as pessoas já estão dematando e vão querer construir alguma coisa. Então, essa coisa, o governo tem que investir em moradia, para que essas pessoas saiam da favela e venham morar numa casa. Por mais humilde que ela seja, a pessoa não quer morar na favela, não. Eles querem morar num lugar que eles possam, dignamente, viver a vida social deles. Aí, eu leio no jornal que o prefeito César Maia quer gastar uma fortuna com o memorial do Getúlio Vargas na Glória, onde o próprio povo não quer, onde esse estado, onde esse município não tem história do Getúlio Vargas, porque nós já temos o Museu da República, que todo o acervo do presidente Getúlio Vargas já se encontra no museu. Esse dinheiro que o prefeito está querendo, já está investindo na Glória, poderia muito bem aumentar as merendas das crianças. Não é ele descascar uma banana e apresentar a banana para as crianças. Na realidade, é um prefeito irresponsável, porque uma pessoa, um prefeito de uma cidade como a do Rio de Janeiro, aparecer estampado no jornal com uma banana oferecendo às crianças, querer gastar uma fortuna com o memorial de Getúlio Vargas, a não ser que o prefeito maluquinho, deve estar pensando em pegar os restos mortais do Getúlio lá em São Borja e colocar no museu que ele quer fazer aqui na cidade do Rio de Janeiro, porque é a única coisa que ainda falta no Museu da República, é os restos mortais do presidente Getúlio Vargas. Eu estou pensando e estou imaginando que o prefeito César Maia queira pedir a Celina, Vargas, a pegar os restos mortais de Getúlio Vargas e trazer para aqui. Quer dizer, uma coisa incoerente, coisas que na realidade a gente tem que analisar muito bem. É um dinheiro jogado fora, poderia construir algumas casas para essas pessoas trabalharem. É um país que não tem emprego, é um país que as pessoas são obrigadas a morar na favela, porque eles não pagam luz, eles têm, como não pagam luz, eles têm condições de comprar uma pequena televisão para poder assistir, e o prefeito criar um memorial do Getúlio Vargas. Isso é brincadeira e eu não posso concordar com isso. Dou a palavra ao meu companheiro Rodrigo Bedre. Obrigado, vereador Ferraz. Eu queria aproveitar, estou ouvindo o senhor atentamente, e o que impressiona no prefeito é a cara de pau que ele tem quando vai para e fala como se não tivesse nada a ver com o problema da segurança pública na cidade do Rio de Janeiro. Quem vê o César Maia falando no jornal, parece que está ouvindo uma liderança comunitária cobrando dos seus governantes ações de governo. Parece que o prefeito não tem nada a ver com segurança pública.
Parece que as ruas mal iluminadas, cheias de lâmpada queimada, ruas absolutamente escuras, não geram insegurança. Parece que esses menores de rua, que estão abandonados, entregues à própria sorte, futuramente poderão ser mão de obra do tráfico de drogas, porque não tem nenhuma perspectiva na vida. O prefeito não tem nenhuma responsabilidade. Essa população de rua que está aí, também sem nenhum tipo de acolhimento, o prefeito não tem nenhum tipo de responsabilidade. Em 2000, o atual prefeito foi eleito prometendo colocar um guarda municipal em cada escola. Todas as escolas teriam guarda municipal. Cadê os guardas municipais na escola? Guarda municipal só aparece às 2 da tarde para enfiar porrada aqui no camelô, aqui na 7 de setembro e na Avenida Rio Branco. É só para isso que ele usa guarda municipal hoje em dia. Então, olha, é um tremendo cara de pau e devia se preocupar mais com as contas dele, que ele diz que tem 2 bilhões, e ano passado, vereador Ferraz, a prefeitura fechou com déficit financeiro de 229 milhões de reais. Ficou faltando um buraco de 229 milhões de reais, que devem estar nessas cooperativas por aí. Mas é por aí, vereador. É que a gente nota que, na realidade, eu não sou contra que o vereador ilumine uma vila, que asfalte uma vila. Eu acho isso correto, eu acho legal. Mas primeiro tem que atender a sociedade. Essa cidade está um caos, tem buraco em tudo quanto é lugar. Eu vou citar uma rua aqui no Engenho de Dentro, Rua Ana Leonídia, ela tem 4 afundamentos. Vou citar uma outra no Engenho Novo, tem 3 afundamentos e ainda colocaram um armário dentro de um dos afundamentos. E a prefeitura não toma o mínimo de cuidado com essas coisas. Na realidade, a cidade do Rio de Janeiro está um caos, cheio de buracos, cheio de lombadas, iluminação zero, porque o prefeito, na realidade, não se preocupa e não gosta dessa cidade. Ele gosta, sim, de manipular a cidade do Rio de Janeiro, mas gostar de coração mesmo, ele não gosta, com certeza. Muito obrigado, presidente. A palavra, Sua Excelência, o nobre vereador Edson Santos. Entra um daqui, o Ivan sai daqui. Sai daqui, aqui ficam 6. 6 vai ter direito a 1, né? Vai. Aqui também é 1. Aqui é 1. Voltou a 1. Esse bloco com 7. Novo bloco. Senhor presidente, senhores vereadores, alguém já colocou aqui que numa situação de crise surgem as ideias mais mirabolantes. E eu quero, inclusive, concordar com esse tipo de afirmação. Surgem ideias mirabolantes, fantásticas e até desumanas, que parece que só veio no lado negativo de todas essas histórias a existência de favela no Rio de Janeiro. E favela, o Rio de Janeiro, convive com esse tipo de agrupamento social desde o século XIX, que quando acaba a Guerra do Paraguai e os escravos, ex-escravos, negros alforriados, receberam um espaço de terra aqui no Morro da Providência, que tinha uma plantação chamada favela, um tipo de arbusto, e que deu origem ao nome de favela para aquela comunidade, e que após foi e é usado de forma genérica para qualificar
todas as aglomerações urbanas no Rio de Janeiro que não contam com o mínimo de infraestrutura, que não obedecem à legislação urbanística, e aonde vivem é a população humilde do Rio de Janeiro. É a favela da Rocinha, é a favela do Vidigal, é a favela da Mangueira, é o Morro do Juramento. São N aglomerações urbanas, chamadas favelas, que existem em nossa cidade há séculos. Bom, se existe há séculos, por que agora vai ser problema? Ora que isso também não é algo, eu diria, uma ideia original, porque identificar a favela com todos os males que acometem a sociedade carioca é coisa antiga. Nós já tivemos aqui a remoção de comunidades aqui na Zona Sul, engraçado que é sempre na Zona Sul, né? De comunidades, como a favela da Praia do Pinto, Parque Proletário da Gávea, Morro da Catacumba, Morro Macedo Subim, e olhem, senhores, que no lugar dessas comunidades de trabalhadores surgiram empreendimentos de classe média, de classe média alta, que adquiriram imóveis naquela área. Então, isso quer dizer que alguém se beneficiou daquilo. Ou uns se beneficiam até hoje, e outros tiveram o benefício da medida autoritária do Estado, que removeu de uma forma arbitrária trabalhadores que moravam e conviviam na zona sul de nossa cidade, nessas aglomerações urbanas. E o que veio dar isso? Isso melhorou a qualidade de vida desses trabalhadores? Vamos ver. Temos o conjunto de Cordovil. A qualidade de vida das pessoas lá melhorou qualitativamente daqueles que moravam no Parque Proletário da Gávea? Tenho certeza que não. Vamos ver a Cidade de Deus. As pessoas que moravam aqui no Parque Proletário da Gávea, na Praia do Pinto, na favela do Esqueleto, que deu origem ao local onde hoje é a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, as pessoas na Cidade de Deus tiveram sua qualidade de vida melhorada? Tenho certeza que não. E o mais grave, os problemas sociais, de violência nessas comunidades se agravam dia a dia. O que me preocupa, na verdade, é uma certa transferência dos problemas das áreas nobres de nossa cidade para os locais mais longínquos. Mas a história é perversa. Quem iria imaginar que na Cidade de Deus, lá meados da década de 60, dentro do mato, um sítio, distante de tudo, para onde aquelas pessoas foram levadas à força, tangidas, quem iria imaginar que aquela área hoje é uma das áreas mais valorizadas da cidade do Rio de Janeiro? Quem iria imaginar que Vila Aliança, que a Vila Kennedy da Zona Oeste, hoje estejam inseridas na região para onde cresce a cidade do Rio de Janeiro? Quem iria imaginar? Então, senhores, eu diria que temos de tratar o problema onde ele está. A Rocinha é a Rocinha.
Não tem por que ficar questionando. Pô, eu li hoje um artigo no jornal, tirar Rocinha e outras comunidades e colocar aqui no centro da cidade um grupo de empresários, olha só que empresário bonzinho, né? Vão se associar para fazer um mega projeto habitacional para colocar comunidade do Vidigal, da Rocinha, de não sei aonde, não sei o quê, ali. Gente, quem conhece a realidade dessas comunidades, Cidade de Deus, Cordovil, onde as pessoas foram obrigadas a se agrupar, vindo de locais os mais distintos possíveis, com práticas sociais, de convívio social totalmente diferenciadas, sabem que isso é um problema. Sabem que isso é um problema. Então vamos retornar essa prática aqui na cidade do Rio de Janeiro, ao invés de... Aí, na verdade, é fugir do enfrentamento do problema. Vamos tirar o problema do caminho da Barra da Tijuca. Vamos colocar lá para as Calendas, depois de Guaratiba, mas o Rio cresce para lá. A tendência do Rio é se encontrar com São Paulo não pela Dutra. A tendência do Rio é se encontrar com São Paulo pela Costa Verde. O problema vai para lá. Então, eu acho que tem que haver, sim, uma intervenção conjunta de todos os entes da federação, seja federal, seja estadual, seja municipal, com seriedade, para tratar do problema em si, dar assistência a essas pessoas, a presença do Estado, porque hoje fala assim, pô, a dona lá, uma senhora, pô, teve filho, porque a ambulância não pôde chegar para removê-la. Mas isso é uma constante na Rocinha. A falta de assistência de saúde na Rocinha é uma constante. Assim como a falta de assistência de saúde em várias comunidades carentes do Rio de Janeiro. E eu acho que quem mais sofre com essa situação é a população da Rocinha. Que quem mora na Barra, não passa pela Rocinha, pega a linha amarela com o seu carro, está chegando em casa, o sacrifício é maior, mas está chegando. Não estou dizendo que não sofram, mas sofrem. Mas quem sofre mais é quem mora lá. Hoje a gente viu no jornal, uma pessoa que trabalha no Fashion Mall, sai 10 horas da noite do trabalho, mas só pode entrar em casa 4 horas da manhã. Então olha a ordem de sacrifício. Olha com quem nós temos que ser mais solidários. Eu acho que é com o povo que mora no Vidigal, com o povo que mora na Rocinha. Essa é uma questão. Segunda questão, vou até caminhar para finalizar, senhor presidente. Eu acho que há, sim, vai ter que haver seriedade no tratamento da questão. Temos que identificar as falhas. Eu acho que o governo federal tem que liberar os recursos para o Estado do Rio de Janeiro. O Estado do Rio de Janeiro tem que utilizar desses recursos, tem que utilizar. Foram 15 milhões que aqui chegou, 15 milhões de reais, para aquisição de equipamentos e para dotar a polícia técnica de condições de funcionamento. Polícia técnica, Instituto Félix Pacheco, IML, etc. A única coisa que foi comprada com esses 15 milhões foi carro para a polícia militar, para a polícia, se militar ou civil, e colete para os policiais. É necessário, mas só se utilizou-se parte desses 15 milhões. Eu acho que não deve haver, por parte do governo federal, um condicionante. Nós só vamos liberar os restantes, me parece, eram 37 milhões. 37. Tem uma contrapartida do governo estadual de 10 milhões. Vai a 47 milhões. Então, mas eu acho que o governo federal tem que liberar os 22 milhões dele, que é a responsabilidade dele. E nós temos que cobrar do governo estadual efetiva a aquisição de equipamentos, de preparo e de qualificação dos nossos policiais. Eu acho que isso é tratar a coisa de uma forma séria, né? E reconhecendo as falhas de ambos os lados, certo? E acho que em nível de prefeitura, e acho também que tem que haver a ação integrada. Por exemplo, o escritório de ação integrada em 3 estados,
Pernambuco, Espírito Santo, se não me engano, em Mato Grosso, está funcionando. Então tem que funcionar, tem que haver vontade política do governo estadual e do governo federal no sentido de instalar-se esse escritório de ação integrada no Rio de Janeiro para que possa efetivamente funcionar, porque não adianta dizer, olha, a Polícia Federal tem que fazer isso, a Polícia Rodoviária, a Polícia Civil, a Polícia Militar, se não houver integração entre esses entes. E a integração se dá dentro da visão do Sistema Único de Segurança, que foi assinada pelo Estado do Rio de Janeiro, pelo governo do Estado do Rio de Janeiro, foi assinado, é exatamente esse escritório de ação integrada que tem que funcionar no Rio de Janeiro e não está funcionando. Não está funcionando. E não por falta de vontade do governo federal. Importante se ressaltar esse aspecto. Por fim, senhor presidente, como o tempo exauriu-se, quero dizer o seguinte, eu estou apresentando um projeto de lei dispondo sobre a criação ou a constituição do Conselho Integrado de Segurança Pública do município do Rio de Janeiro e a sua consequente também instalação de um fundo integrado de segurança. Isso no âmbito do município, onde também poderemos dar uma contribuição na área de segurança, a exemplo do que acontece com Porto Alegre, com São Paulo, em outras cidades do Brasil, aonde os municípios, as prefeituras, têm uma ação dentro daquilo que é competência por via constitucional na área de segurança, contribuindo de uma forma efetiva para a segurança dos cidadãos. Então, darei entrada nesse projeto, mas eu queria chamar a atenção dos colegas aqui de que a favela, para mim, ainda não é um problema e não será. Favela, para mim, é solução. Tem que haver, sim, urbanização, tem que haver uma série de intervenções, né, do poder público. Alô? Intervenções do poder público no sentido de dotar essas aglomerações e essas comunidades dos serviços a que todos os cidadãos fazem jus na cidade do Rio de Janeiro. Era o que eu tinha a dizer, muito obrigado. Não havendo mais orador inscrito no tempo destinado ao grande expediente, o presidente suspende os trabalhos até as 15h40. Está suspensa a sessão. A primeira parte do tempo destinado ao grande expediente passa-se a sua segunda parte. O orador inscrito, Sua Excelência, o nobre vereador Adilson Pires. Senhor presidente, senhores vereadores, gostaria de, ocupando esse espaço aqui da tribuna, senhor presidente, manifestar minha preocupação, em primeiro lugar, com a Câmara de Vereadores. Eu confesso que a gente tem a sensação de que nós estamos aí falta uma semana para a eleição, porque os vereadores já não comparecem ao plenário há algum tempo. A gente já não tem quórum aqui na Câmara para funcionar há algumas semanas. E existe uma pauta repleta de vetos, existe uma série de projetos para ser tratado e discutido. A Câmara tem funcionando algumas CPIs importantes, mas o clima de dispersão entre os vereadores é muito grande. E isso se soma a um momento particular na vida da cidade do Rio de Janeiro. Nós todos estamos acompanhando pelos meios de comunicação toda uma situação de violência que envolve a cidade do Rio de Janeiro. Infelizmente, nós observamos que
ainda se faz política em cima desse fato. O que a gente tem presenciado é a governadora do estado empurrando a responsabilidade que é dela para o governo federal, o prefeito que busca fazer política com esse fato a toda hora, fugindo também aquilo que seria a competência e a responsabilidade dele como prefeito, e os dois fazendo um discurso, que é um discurso da falta de recursos, que se cobra do governo federal, e no caso da governadora, algo absurdo. A governadora hoje cobra, ela diz que de 40 milhões prometidos pelo governo para a área de segurança, o governo federal repassou 19 milhões. Portanto, por causa dos 21 milhões que o governo federal não repassou, a segurança no estado está um caos. Mas, ao mesmo tempo, a mesma governadora anuncia que está investindo 250 milhões no estado. A propaganda oficial do governo na televisão, dos 100 milhões que vai se gastar com propaganda, ela está anunciando um investimento de 250 milhões, curiosamente, só nas cidades em que os prefeitos são do PMDB ou são aliados da governadora. Então, é uma situação que a população da cidade do Rio de Janeiro tem que estar muito atenta, porque isso chega a ser um deboche. A gente viveu uma situação em que uma governadora vai para a televisão dizer que a segurança está um caos, porque o governo que tinha que passar 40 milhões só passou 19. Então, faltam 21 milhões. Mas, ao mesmo tempo, a mesma governadora que vai gastar 100 milhões com propaganda, diz que vai investir 250 milhões no estado para fazer um monte de obras para favorecer os prefeitos que fazem parte da sua base aliada. O prefeito, por sua vez, também vai para os meios de comunicação fazer um discurso alegando a falta de empenho, de recursos do governo federal, do próprio governo do estado, mas é o mesmo prefeito que prometeu, há alguns meses atrás, em um momento em que o prefeito estava muito próximo, com uma amizade muito estreita com o ex-governador Garotinho, anunciou um convênio que foi tratado aqui no plenário da Câmara de Vereadores, votado pela Câmara de Vereadores, em que a Prefeitura iria repassar recursos para o governo do estado e investir na área de segurança. O que nós ouvimos aqui já de vários vereadores do PMDB é que esse acordo feito pelo prefeito César Maia não foi cumprido. E é evidente que eu penso que, no meio de toda essa discussão, que acaba sendo um jogo de palavras e uma forma absurda de se fazer política com o tema segurança pública, o que nós estamos observando é a população do Rio de Janeiro completamente assustada, atemorizada. As pessoas hoje, cada dia mais, as pessoas se sentem amedrontadas de sair de casa. As pessoas que têm que circular, então, por essas áreas onde o conflito se estabeleceu desde semana passada, a imprensa tem divulgado que houve uma redução de mais de 50% do fluxo de automóveis nessas vias que ligam a Zona Sul do Rio de Janeiro até a Barra da Tijuca. E isso é o reflexo da violência, é o reflexo do medo, é o reflexo de uma situação grave e que me parece que a Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, como representante legítimo da população dessa cidade, tem que estar se posicionando de forma muito clara sobre esse assunto. Eu, particularmente, penso que nós deveríamos, inclusive, imaginar uma nota pública, um documento público da Câmara de Vereadores, conclamando as autoridades do Poder Executivo, que muitas das vezes, um veículo de comunicação, uma emissora de televisão, ela cobrava a ausência do governador na Rocinha, a ausência do prefeito na Rocinha, a ausência do governo federal na Rocinha, mas cobrou até a ausência dos vereadores na Rocinha, que nenhum vereador foi na Rocinha para se solidarizar com a população da Rocinha. Eu penso que nós temos que ter uma manifestação pública da Câmara de Vereadores, através de uma nota pública que a Câmara faça veicular nos meios de comunicação, em que a Câmara se coloque de forma muito clara sobre esse assunto. É um tema que a responsabilidade do governo municipal, do governo estadual e do governo federal tem que ser cobrada. É evidente que a responsabilidade maior é do governo do estado, que não adianta ficar o governo do estado se esquivando da sua responsabilidade. A governadora hoje pela manhã dava uma entrevista em que ela dizia que se o governo federal fechar as fronteiras, se o prefeito conter a expansão das favelas, ela, quase que como uma Mulher Maravilha, dizia que iria acabar com a violência no Rio de Janeiro. Ora, entrar por esse discurso
fugindo à sua responsabilidade, não ajuda em nada. A governadora tem que entender, do mesmo modo que ela e o atual secretário de Segurança cobravam da ex-governadora Benedita ação eficaz na área de segurança no ano de 2002, quando a governadora do estado foi a ex-governadora Benedita, é legítimo que hoje se cobre da governadora a sua responsabilidade. A responsabilidade maior é a da governadora Rosinha. Segurança pública é atribuição do poder público estadual, do poder executivo estadual. Agora, como eu entendo que nós temos que buscar uma parceria entre prefeitura, governo do estado e governo federal, é que eu imagino que a Câmara de Vereadores deveria, de forma conjunta, trabalhar a emissão de uma nota pública em que a gente chame a responsabilidade do prefeito, da governadora e do presidente da República, que neste tema, em que a cidade, que nós somos os seus representantes no Legislativo, que a população dessa cidade está atemorizada, sitiada, não sabe o que fazer mais, e é evidente que é uma atribuição nossa, é uma competência nossa como vereadores, cobrar providência daqueles que devem, por obrigação, tomar alguma medida de natureza mais concreta e mais eficaz. E é evidente que hoje o problema é na Rocinha e no Vidigal, mas há alguns meses atrás foi no Complexo da Maré. No outro momento foi no Complexo do Alemão. E daqui a, quem sabe, mais alguns dias, será em outra comunidade do Rio de Janeiro. É uma situação que, enquanto não se buscar uma solução eficaz para ela, não se vai resolver. E eu penso que um dos pontos importantes da presença do poder público nessas comunidades é justamente através dos chamados programas sociais. Nós sabemos que o governo do estado conta com um programa de natureza social importantíssimo. Eu fui secretário de Ação Social por 9 meses e reputo que o programa na área social mais importante do governo do estado é o programa Vida Nova, que iniciou-se há 6 anos, atendendo a 50 comunidades. É um programa voltado aos jovens em situação de risco, é um programa que tem eficácia comprovada, é um programa, inclusive, que outros países vieram aqui buscar a experiência desse programa para implantar em outros países. Passados 6 anos, esse programa continua com 50 comunidades. Ele não foi ampliado em 1 milímetro. Aliás, ele foi reduzido. Nós ampliamos para 2 comunidades e a atual gestão da Secretaria de Ação Social, de Desenvolvimento Social, de Ação Social do Estado, cortou o programa em 2 comunidades. É o contrassenso, quer dizer, enquanto crescem programas como Cheque Cidadão, programas de natureza meramente assistencialista, os programas verdadeiramente de cunho social, que podem criar uma expectativa para a população dessas comunidades, e aí não é só a Rocinha e o Vidigal, mas são centenas de comunidades no Rio de Janeiro, ficam sem a possibilidade de programa social realmente eficazes. E, a bem da verdade, nós temos que dizer que a responsabilidade por programas sociais nessas comunidades é da prefeitura. O governo do estado, quando implanta um programa social, como é feito pelo atual governo, ele está exorbitando da sua competência, ele está interferindo, está invadindo a competência do município. É claro que isso tem um viés eleitoreiro, isso tem o lado eleitoreiro de se valer da miséria do povo para fazer demagogia com o programa assistencialista. O que nós defendemos o tempo todo é que a competência é da prefeitura e cabe ao governo do estado coordenar esses programas, cabe ao governo do estado viabilizar uma articulação entre os municípios da chamada região metropolitana, que infelizmente o estado, muitas das vezes, deixa de cumprir com essa sua atribuição. Então, o que nós, em última análise, queremos cobrar da prefeitura e cobrar do governo do estado é que não basta, nesses momentos de maior desespero da população, se aparecer com medidas aparentemente milagrosas, como essa que o ex-prefeito Conde tentou apresentar, quer dizer, botar um muro na Rocinha, como se botar um muro na Rocinha fosse resolver o problema da segurança pública. E é evidente que nesses momentos de maior aflição, surgem essas propostas mirabolantes, absurdas. Hoje foi essa do muro, mas em outras épocas os governantes surgem com propostas absurdas, quando, assim como às vezes no futebol se diz que jogar o feijão com arroz é o que se torna mais eficaz para a vitória de um time,
Na política de segurança pública, às vezes o feijão com arroz, assim como na política social o feijão com arroz, que são aquelas políticas de conhecimento de quase todo mundo, ou seja, é a presença do poder público nas comunidades, com programas sociais verdadeiramente sociais e não assistencialistas, a presença do poder público buscando fazer essa interlocução entre os vários entes da federação, e a cada um buscando cumprir o seu papel. Nós, como vereadores, não somos poder executivo. Então, a nós não cabe nenhum tipo de ação concreta que possa minimizar o sofrimento do povo no tocante a esse tema da segurança pública, porque essa é uma competência do Poder Executivo. Mas, repito, é uma competência do Legislativo debater, discutir, oferecer uma contribuição ao Poder Executivo. No caso da Prefeitura, o prefeito César Maia, que volta e meia interfere no debate público sobre esse tema, passando a ideia e passando a imagem de que seria a grande solução para a segurança pública as opiniões do prefeito César Maia, que também acaba fugindo da sua responsabilidade. A Prefeitura praticamente atua, poderíamos dizer assim, de forma quase que nula na área social nessas comunidades. O investimento público da Prefeitura na área social é uma vergonha na cidade do Rio de Janeiro. A Prefeitura deixa de cumprir com a sua função quando, pelo menos eu, como vereador, já encaminhei inúmeros ofícios alertando a Prefeitura sobre a necessidade de colocação de iluminação pública em alguma dessas comunidades. Nós sabemos que a iluminação pública é um fator inibidor da violência. E a Prefeitura, infelizmente, só atende esses pedidos quando são formulados por vereadores da base do prefeito César Maia. Quando são feitos por vereadores de oposição, é feito ouvido de mercador para esse tipo de... que não é reivindicação do vereador, na realidade são reivindicações da população e que o vereador é apenas um canal para isso, porque a competência é do Poder Executivo. Do mesmo modo que outros fatores, que são fatores geradores de segurança, a Prefeitura deixa de cumprir com a sua função. Nós sabemos que se a Prefeitura fizesse o feijão com arroz, que era cumprir o seu papel, já estaria dando uma grande contribuição. E eu queria concluir, senhor presidente, senhores vereadores, essa minha intervenção aqui, dizendo que, diante da situação de profundo pavor que as pessoas vivem no Rio de Janeiro hoje, diante da situação de caos estabelecido na nossa cidade, é inadmissível que a Câmara de Vereadores continue sem ter quórum nas suas sessões. Portanto, eu quero aqui fazer um apelo aos vereadores que devem estar agora nos seus gabinetes superatarefados, atendendo a população, mas que desçam ao plenário, já são 4 horas, para que nós possamos prosseguir com essa sessão em um momento em que eu considero que o Legislativo da cidade do Rio de Janeiro não pode deixar de se fazer presente e ser um fator que transmita à sociedade carioca as suas opiniões e, de certa forma, a certeza de que nós não estamos alheios ao que acontece na cidade do Rio de Janeiro e que a nossa opinião, de alguma forma, possa sensibilizar, influenciar e influir na opinião do prefeito, da governadora, para que eles dois possam deixar de lado o discurso eleitoreiro, a disputa eleitoreira de momento e se passe a falar de forma séria, concreta, sobre a segurança pública da nossa cidade maravilhosa, hoje tão amedrontada com tudo isso que vem acontecendo. Então, essas são as minhas considerações e eu reitero o apelo para que os vereadores possam se fazer presente ao plenário para que a gente possa prosseguir com esta sessão. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, a presidência passa ao seu prolongamento. Requerimento de autoria do nobre vereador Edson Santos. Requer a mesa diretora, na forma do regimento interno, seja constituída comissão especial composta de 5 membros para, no prazo de 120 dias, estudar e oferecer propostas com relação ao
comércio ambulante no município do Rio de Janeiro. Senhores vereadores presentes que concordam, queiram se manter como estão. Aprovado. Requerimento de autoria do nobre vereador Jorge Babu. Requer a mesa diretora concessão do conjunto de medalhas Pedro Ernesto ao Major Brigadeiro do Ar Paulo Jorge Botelho Sarmento e ao General de Brigada Eduardo Ramalho dos Santos. Senhores vereadores que aprovam, queiram se manter como estão. Aprovado. Requerimento de autoria do nobre vereador Cláudio Cavalcante. Requer à mesa concessão da medalha de mérito Pedro Ernesto à senhora Ruth Albuquerque, fundadora da Sociedade Brasileira de Proteção Animal e do Meio Ambiente, SOS Animal. Senhores que aprovam, queiram se manter como estão. Aprovado. Requerimento de autoria do nobre vereador Cláudio Cavalcante, solicitando a concessão da medalha de mérito Pedro Ernesto à senhora Júlia Blecker Baldessari Gibson Barbosa, fundadora da Sociedade Brasileira de Proteção Animal e do Meio Ambiente, SOS Animal. Do vereador Cláudio Cavalcante, solicitando a concessão da medalha. Quantas medalhas que ele tem direito? Da medalha de mérito Pedro Ernesto, cientista general de Exército Manuel Luiz Valdevez Castro, comandante militar do Leste. Senhores vereadores que aprovam, queiram se manter como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento de autoria do nobre vereador Cláudio Cavalcante. Requer a mesa na forma regimental a reserva do plenário Teotônio Vilela no dia 21 de junho de 2004, às 14 horas, para a solenidade de entrega da medalha de mérito Pedro Ernesto ao excelentíssimo senhor general de Exército Manuel Luiz Valdevez Castro, comandante militar do Leste. Senhores que aprovam, queiram se manter como estão. Aprovado por unanimidade. Esgotada a matéria do prolongamento, passa-se a ordem do dia. Trata-se de apreciação e votação de vetos, matéria que exige quórum qualificado de 22 senhores vereadores presentes. No plenário, podemos constatar presentes nobre vereador Jorge Babu, nobre vereador Adilson Pires, nobre vereadora Lucinha, nobre vereador professor Monteiro de Castro e nobre vereadora Verônica Costa. Absoluta falta de quórum. A presidência não se sente à vontade para dar prosseguimento aos trabalhos. Declaro encerrada a presente sessão. Convoco a sessão ordinária para amanhã às 14 horas. Legal. Invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, declara aberta a sessão. Sua Excelência o nobre vereador Rodrigo Bettler, nos trabalhos da Secretaria, procederá à leitura da ata da sessão anterior. A palavra, Sua Excelência. Às 14 horas e 15 minutos, em segunda chamada, com a presença dos senhores vereadores Rubem Andrade, Romualdo Boaventura, Fernando Guzmão, Jerominho, Dr. Monteiro de Castro, João Cabral, Pedro Porfírio, Sami Jorge, Paulo Melo, Eliomar Coelho, Edmilson Dias, Alexandre Cerruti, Chico Aguiar, Índio da Costa, Carlos Bolsonaro, Alberto Salles, Adilson Pires e Gerson Berger. Assume a presidência o senhor vereador Sami Jorge. Presidente e ocupando o lugar de secretário, a convite o senhor vereador Edmilson Dias. Encerra-se a sessão às 18 horas e 1 minuto. Lida a ata. Não há restrições à mesma. A presidência a declara aprovada.
Passa-se ao grande expediente. Orador inscrito, Sua Excelência, o nobre vereador Rubens Andrade. Sua Excelência dispõe de 10 minutos. Senhores vereadores, na tarde de hoje, informo aos vereadores da reunião ontem realizada no auditório desta casa, de avaliação das metas do quadrimestre do orçamento da cidade do Rio de Janeiro. Estive presente nesta reunião, em que estava o subsecretário municipal de Fazenda e o superintendente da Secretaria Municipal de Fazenda. E nós sabemos que o papel fundamental do vereador, de um parlamentar, é votar o orçamento. Primeiro votar a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a partir da LDO, com a mensagem enviada a esta casa, discutir o orçamento da cidade do Rio de Janeiro e, mais do que isso, votar o orçamento, fiscalizar a aplicação desses recursos. E ontem nós tivemos aqui, mais uma vez, uma demonstração de o quanto essa casa precisa fazer uma discussão política do orçamento da cidade do Rio de Janeiro. Falo isso por quê? Porque ontem, na discussão da avaliação do quadrimestre, fica uma discussão técnica pelos técnicos da Secretaria Municipal de Fazenda, fazendo com que tenhamos uma compreensão, ou tenta fazer com que tenhamos uma compreensão técnica. E nós sabemos que o orçamento, que é o recurso, são os recursos em que a prefeitura arrecada na cidade do Rio de Janeiro, assim como de repasses de recursos que chegam aos cofres da prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, esses recursos têm como objetivo atender os interesses da população da cidade do Rio de Janeiro. E quando nós perguntamos aos técnicos da Secretaria Municipal de Fazenda se as contas da prefeitura estão em dia, com pagamento aos fornecedores, pagamento às empresas que realizam obras de intervenção em nossa cidade, enfim, o pagamento do custeio da máquina pública, a resposta é que sim. Mas quando nos reportamos à ponta do atendimento à população da cidade do Rio de Janeiro, constatamos que essa resposta não corresponde à realidade. Por quê? Temos em Jacarepaguá as obras paralisadas da Vila Olímpica do Mato Alto. Temos lá na divisa de Padre Miguel com Realengo as obras do posto de saúde do Barata paralisadas. Temos em Deodoro as obras do Piscinão paralisadas, assim como recentemente no Flamengo, em reportagem na TV Record, obras paralisadas. Enfim, e aí fica a pergunta para cada vereador desta casa: o que está acontecendo, e ainda mais na administração de um prefeito que desde a sua primeira gestão tenta passar uma imagem de competente ou brilhante administrador das finanças públicas. E quando olhamos na ponta, aqui no jornal O Dia, de 18 de abril, a saúde no banco de espera. Aí apresenta a fila no posto de saúde municipal Newton Fontes Magaram, em Engenho de Dentro, com uma fila
imensa, assim como nos postos de saúde da Zona Oeste, enfim, em Pilares, vários locais da cidade do Rio de Janeiro, em que o atendimento é um atendimento precário. Ou quando nos reportamos ao maior conjunto da América Latina, o Dom Jaime Câmara, em Padre Miguel, e Bangu, na Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro, em que o programa de saúde da família não contempla os 100%, né, das famílias daquele conjunto. E aí fica a pergunta, e aí cabe a resposta, enquanto vereador, de que a atual gestão do senhor prefeito da cidade do Rio de Janeiro não dá conta de forma competente de atender aos interesses básicos da população de nossa cidade. Há um problema e uma crise de gestão, porque quando acompanhamos em relação aos gêneros alimentícios, nós vamos ver que em várias escolas de nossa cidade foram reduzidas o número do fornecimento do gênero alimentício para as crianças da rede pública municipal, quando não, limitando o atendimento para determinada, né, fase de idade das crianças que se encontram nas escolas públicas da cidade do Rio de Janeiro. Isso é muito grave, senhores, porque se fosse um problema pontual, mas faço essa intervenção para mostrar que da Zona Oeste à Zona Sul, da Zona Norte ao Centro, nós estamos tendo problemas graves do ponto de vista do atendimento da nossa população. E na reunião, ontem, com os técnicos da Secretaria Municipal, a resposta de que as contas estão em dia, os fornecedores estão pagos, os contratos vêm sendo cumpridos. E nós estamos vendo essa situação, a questão é de ordem política. A questão é de ordem política. E que aí a responsabilidade é do senhor prefeito, de saber como atender, não estou nem discutindo da forma como prioriza, como, por exemplo, no Grajaú, que o Rio Cidade, né, já vai há meses sendo tocado, em que a prefeitura ali certamente deve gastar mais de 10 milhões com aquelas obras. E quando nós temos um complexo de áreas extremamente carente, em que o índice de desenvolvimento humano é baixíssimo na Grande Tijuca, em que uma creche ao custo de R$900 mil estaria atendendo as crianças daquela região. E as obras estão lá, ao longo do tempo, sendo levadas pela atual gestão. Então isso é uma situação, enquanto vereador da cidade do Rio de Janeiro, que precisamos cobrar do senhor prefeito, né, que em todo momento passa uma imagem na televisão de que está trabalhando sem parar, mas a resposta que nós temos na ponta é o atendimento precário por parte do poder público da nossa cidade em atendimento à população que tanto precisa de atendimento à saúde, educação, cultura, lazer, enfim, um atendimento básico, né, que a população precisa, né, dos órgãos públicos que devam cuidar da nossa cidade. Um exemplo disso, se algum cidadão precisa de apenas uma poda de árvore, tem o risco de passar meses, quando não anos, esperando que seja atendido pela prefeitura. Essa é uma gestão, infelizmente, que deixa a desejar e muito a população da nossa cidade. E enquanto, né, vereador da cidade, não posso me calar diante dessa situação precária em que a nossa cidade do Rio de Janeiro vem sofrendo nas mãos da atual administração. Mas quero aqui também, vereador Sami Jorge e vereador João Cabral, que se encontram aqui no plenário, registrar dessa tribuna, enquanto um político que há décadas vem lutando e trabalhando por um Brasil, por uma pátria livre e soberana, por um Brasil em que seja um país para os brasileiros,
em que possamos não ter mais notícias de fome, de miséria. Haja vista a extensão territorial do nosso país, a sua produção agrícola crescente, no chamado agronegócio, enfim. Como militante político de nossas cidades, lutando pelas liberdades, pelo Estado de democrático direito, enfim, para que esse país em que os ricos estão cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres, em que nós não tínhamos notícias há tempo, há décadas, de tão alto índice de desemprego, chegando à casa de 13%, lamentar a chegada do 1º de maio de 2004, em que tem sobre o comando deste país, na presidência, um líder sindical, fundador de um partido dos trabalhadores e que vem de forma equivocada do ponto de vista político, levando uma política em que a produção, em que a geração de trabalho, de renda, de empregabilidade pudesse estar crescendo. E estamos a portas de 1º de maio de 2004. E quem diz não é o vereador Rubens Andrade, é a situação que vai sendo construída nesse país, em que o senhor presidente, em visita ao ABC, berço das lutas de retomada no fim da década de 70, do movimento sindical no nosso país, sentindo o clima pesado, sentindo um clima em que os trabalhadores estão cada vez mais sendo sufocados por uma política econômica equivocada, em que os setores de classe média desse país, e agora encerra amanhã a declaração do imposto de renda, estão cada vez mais sufocados. E quando se acena com uma possível política de compensação para os trabalhadores que ganham acima de um determinado valor, nós vemos que não é a saída em que o Brasil espera. Isso é uma posição política que nós precisamos superar. Um país que continua vulnerável. Se um JP Morgan sinaliza uma posição negativa, e quando vemos os resultados da política em que o governo federal vem fazendo, além das expectativas do Fundo Monetário Internacional, que nesse período arrecadou mais de 20 bilhões com superávit, mas pagou 10 bilhões de juros, alguma coisa está errada. Esse não é um Estado que nós lutamos. Essa não é uma política que nós podemos nos calar. Essa é uma situação em que a sociedade clama por mudanças, sem pregar rompimentos, sem pregar confrontos, mas é uma situação lamentável em que o povo brasileiro e o trabalhador não poderá deixar de passar sem uma resposta no dia 1º de maio. E estará sendo realizado aqui na Cinelândia, a partir das 15 horas, um ato político contra a fome e o desemprego, que certamente tem como objetivo fazer com que nós brasileiros possamos tomar em nossas mãos o rumo desse país. Um país que nós não possamos perder a esperança, não em um homem, não em um partido, mas em nós brasileiros. Porque isso, quando ocorre, senhores vereadores, é algo grave, ainda mais no ano em que nós vamos ter a escolha de prefeitos e vereadores, em que a população estará se posicionando diante de tal quadro, já que no ano de 2002, embalado com a esperança de vencer o medo, de retomar o crescimento, de gerar emprego, de um país em que os brasileiros pudessem voltar e ter orgulho de ser brasileiro, passado
1 ano e 4 meses, o povo brasileiro certamente está com a alma e a consciência extremamente dolorida, extremamente machucado por acreditar em um projeto que enfrentasse uma política econômica equivocada. Por isso que fica aqui o repúdio aos caminhos dessa política econômica em que a cidade do Rio de Janeiro, como parte integrante do Estado e da Federação, vem sofrendo com os cariocas desempregados, no subemprego e sem uma perspectiva de dias melhores. Mas vamos em frente, porque esse Brasil um dia será uma pátria livre, soberana e um país para os brasileiros. Não havendo mais orador inscrito, a palavra está franqueada, fará uso da mesma a nobre vereadora Rosa Fernandes. Sua Excelência ocupará a tribuna por 10 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu gostaria de fazer uma observação em relação à fala do vereador Rubens Andrade, com relação à audiência pública realizada no dia de ontem com a Secretaria de Fazenda. Acho que o vereador, em parte, tem razão, sim. A discussão foi uma discussão técnica e o tom é dado, evidentemente, por aqueles que participam da audiência pública. À medida que só estiveram presentes lá 2 vereadores, o vereador Rubens Andrade e o vereador João Cabral. E a discussão foi técnica porque os questionamentos dos vereadores também foi no âmbito de detalhamento da Fazenda e não convidamos nenhum outro elemento do Executivo para que se pudesse fazer uma discussão da política da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. Portanto, eu queria deixar registrado que se tivéssemos mais participação dos senhores vereadores e se essas questões fossem combinadas, planejadas,